Saudações para a sua mudança de vida, visão da hipnose. Estamos aqui para falar hoje sobre o quinto vídeo da série Ampliando Sua Mente e o tema são as induções. Bem, induções. Induções são os métodos utilizados pelos hipnotistas para fazerem com que as pessoas alcancem o estado de hipnose, ou seja, o seu subconsciente. Ou seja, que elas ultrapassem o fator crítico que nós comentamos no primeiro vídeo, quando falamos sobre funcionamento da mente. Agora o que eu quero falar para vocês sobre induções. As induções, existem várias formas de ser abordadas. Eu vou fazer uma abordagem aqui, que é separando, classificando didaticamente. Nem todos os hipnotistas gostam de classificar dessa forma ou dividir. Eu vou fazer essa divisão simplesmente por uma questão didática. Digamos que existem as induções que são por relaxamento progressivo. Você vai fazendo a pessoa relaxar mais e mais, e quanto mais ela relaxa, ela vai entrando naquele estado de transe, o que demora bastante. Existem as induções instantâneas, que são aquelas que você realiza no momento e a pessoa, aquele momento instantâneo, ela alcança o estado de transe. Existem as induções de choque, que também são instantâneas. As induções de choque, elas são induções instantâneas que, através de uma quebra repentina de padrão, a pessoa entra no transe. Então, Eduardo, qual é a diferença entre indução de choque e indução instantânea? A indução instantânea, ela não precisa necessariamente ter a quebra de padrão. Você simplesmente faz como, por exemplo, a indução de Bandler. A indução de Bandler, ela é uma indução instantânea. A pessoa vai aproximando a mão, vai aproximando, e quando ela toca, você diz para ela fechar os olhos. Aquela é uma indução instantânea porque na hora ela entra no estado de transe. Porém, não houve choque. A de choque também é instantânea, porque ela vai ser tão rápida quanto. A quebra de padrão vai fazer com que a pessoa entre no estado de transe. Além da de choque, da instantânea e do relaxamento progressivo, tem a indução rápida, muito conhecida, que é a indução de Dave Elman. Ela começa com o relaxamento e a pessoa rapidamente entra nesse estado de transe por causa do próprio ritmo dela e da sequência que ela contém. A pessoa com 4 minutos ou às vezes até menos, ela consegue alcançar o estado de transe. E daí você pode passar para a próxima etapa, que seriam sugestões, ou terapia, ou brincadeira. Então aqui, eu acabei de mostrar para vocês uma classificação que é uma que eu gosto de usar por ser didática, mas não é muito usada por vários hipnotistas. Além dessa classificação, eu queria falar um pouco mais sobre induções, dizendo para vocês que o importante é que elas são usadas para que o sujeito alcance o estado de hipnose, ou seja, ultrapasse o fator crítico. Eu quero deixar bem claro, porque eu já vi muitas pessoas confundirem indução com sugestão. Se você coloca a pessoa no transe e depois começa a abordar com ela, dizendo que é para ela esquecer o nome, ou manter os olhos colados, ou as mãos coladas, isso não é exatamente uma indução, isso são sugestões. A indução é o que você vai usar, é a forma que você vai usar para fazer com que ela alcance esse estado de relaxamento. Claro que você pode usar uma indução, você pode usar sugestões na indução, porque você vai dizendo para a pessoa algumas coisas para que ela perceba, para ela sentir, e rapidamente você transforma isso numa indução. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar, apesar de eu não ter comentado em nenhum vídeo meu, sobre as pseudo-hipnoses. Na pseudo-hipnose você vai usar sugestões que vão se unir com a fisiologia do indivíduo para fazer com que o mesmo convença-se cada vez mais sobre alguma coisa, para que ele mude a experiência dele, gerando o loop hipnótico. Essa é a ideia da pseudo, é uma das ideias que a pseudo passa para a pessoa. Então, o que acontece? Toda a pseudo-hipnose, quando está sendo executada, ela pode ser transformada em uma indução também. Justamente porque a pessoa está esperando uma sequência e você na hora aproveita e quebra o padrão. O importante é que, quebrando o padrão, você consegue ultrapassar o fator crítico. Lembrando que isso depende muito também do seu pré-talk, da sua pré-conversa. Só para finalizar esse vídeo, eu queria falar sobre mais um tópicozinho relacionado a induções, que é justamente, algumas pessoas me perguntam, Eduardo, é possível fazer uma pessoa entrar em transe com quebra de padrão, sem que você faça pré-talk? Meus amigos, isso não é impossível, mas não é comum de dar sucesso.
Isso é possível porque algumas pessoas realmente são extremamente sugestionáveis, são extremamente sonambúlicas. Porém, não é que você vai chegar na rua, pegou na mão de alguém, durma. E ela vai pegar e cair em transe e seguir suas sugestões. Não é assim. O pré-talk, ele facilita isso de uma forma, ele faz com que isso seja possível na grande maioria dos casos. Dependendo realmente do próprio sujeito. Se ele vai querer ou não, se ele tem medo ou não, de outras características que nós vamos falar em outros vídeos. Mas, respondendo a essa pergunta, se é possível ou não fazer com que uma pessoa caia em transe direto, sem fazer pré-talk, utilizando uma indução de quebra de padrão, é possível, mas é muito mais difícil. Se você ficar arriscando, pode ser que você faça em 100, 200 pessoas e dê a sorte de fazer com uma. Mas é até desaconselhável fazer isso. Porque você vai pegar uma pessoa na rua sem explicar, sem fazer pré-talk e fazer essa indução, você até pode atrapalhar depois essa pessoa de ter uma experiência hipnótica. Então eu queria agradecer vocês, falei sobre induções, desmistifiquei um tópico importante relacionado à indução. Qualquer pergunta que vocês tenham, podem fazer para mim no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, digam para as pessoas se inscreverem no canal. Deem um joinha aí embaixo e até o próximo vídeo.